Fala, meu povo, tudo bem? Professor Geografia, canal Gabarita Gel Militar, revisão para ESA, focado no pancadão. Vamos resolver questões anteriores e, claro, sempre ampliando as possibilidades que essa questão possa aparecer na sua prova. Tá preparado? Bora para a questão. A questão vai falar, olha aqui, de população. É uma temática aí importantíssima dentro da geografia. Aqui nós falamos de densidade demográfica, população absoluta, taxa de mortalidade infantil, taxa de mortalidade. Nós entramos até na discussão de saneamento básico, porque isso impacta na variação da taxa de mortalidade, principalmente da mortalidade infantil. Temáticas que sempre aparecem nas provas e principalmente da ESA. Lembrando que a prova da ESA é uma prova que só vai trabalhar a geografia do Brasil. Que bom, né? Então já exclui grande parte aí pesada da geografia geral. E a questão ela é bem regional. Se é Brasil, trabalha as regionalidades. Mas, Jean, o que seriam essas regionalidades? Saber a população do Sudeste, do Sul, do Centro-Oeste, do Nordeste e do Norte. E aqui está falando de densidade demográfica. O que seria isso? Nada mais do que a população absoluta. Número de pessoas por área. Então, onde eu tenho muitas pessoas vivendo uma do lado da outra, eu tenho a densidade demográfica alta. Quando eu tenho um número pequeno de pessoas vivendo no mesmo espaço, eu tenho a densidade demográfica baixa. E a pergunta é, bem regionalista, a galera poderia se confundir, né? A área que apresenta a maior densidade demográfica da região norte. Primeiro, a região norte apresenta, olha aqui, a região norte, ela apresenta alta densidade demográfica? Não, é baixa densidade demográfica, é a menor densidade demográfica do Brasil. Mas ele quer saber dentro da região norte. Seria na margem direita do Xingu? Seria na margem esquerda do rio Tapajós? É no baixo Amazonas, no baixo Rio Branco ou no baixo Purus? Primeiro, o que você precisa saber? O que é baixo, o que é alto, o que é médio quando eu falo de um rio? Então vamos lá, ó. Aqui eu tenho um rio típico da Amazônia, que é um rio meandrante. Um rio meandrante. Que é isso, Jean? É um rio que apresenta curvas. Então você tem uma curva aqui, outra curva aqui, você tá vendo? É um rio sinuoso. Aqui você tem a nascente. Se a gente falar do rio Amazonas, nós vamos jogar essa nascente lá para a Cordilheira dos Andes. Então nós temos o degelo da Cordilheira dos Andes, mas o que é isso? No topo dessa cordilheira você tem gelo, esse gelo vai descongelar e vai formar, olha que impressionante, o rio Amazonas. Claro que não é somente uma nascente glacial, uma nascente nival. Nós temos também a contribuição das chuvas em todo o trajeto, por isso que o rio Amazonas é o maior em quantidade de água e é o maior, presta atenção que isso é importante, em extensão do mundo. Não é mais o rio Nilo, Jean? Não é mais o rio Nilo. Essa área de nascente é a parte mais alta do rio. Então seria o alto curso. No meio desse rio, olha como é fácil, é o médio curso. E na área de foz, que é quando o rio Amazonas ou qualquer outro rio encontra um rio ou encontra o mar, você vai ter a área de baixo curso. É a área mais plana. Então aqui é a área mais alta, aqui é a área mais plana, já que está encontrando o oceano. E o oceano tem altimetria 0, tudo bem? Tá? Então isso aqui, alto, médio e baixo curso. E
a grande cidade da região norte se localiza nessa parte de Foz. Aliás, as duas grandes cidades do norte, a cidade de Manaus, capital do estado do Amazonas, e a cidade de Belém, capital do estado do Pará, estão nessa área do Baixo Amazonas. Vou marcar a C. Show essa questão, hein? Gabaritagel militar. Bora lá, se inscreva, deixa o like. Essa questão já vai falar de relevo, pessoal. Temática também aí que sempre aparece nos vestibulares e também no concurso da ESA. Oh, pensou numa matéria que sempre cai? É esse cara. De novo, Geografia do Brasil regional, né? Trabalhando aí a região sul. Então tem que ficar ligado muito nessas regionalidades. Tem que saber a totalidade, né? Analisar o Brasil como um todo e depois analisar essas particularidades. E aí está falando do Planalto Meridional na região sul. Onde fica esse Planalto Meridional? Está aqui, ó. Está aqui, nessa região aqui do Rio Grande. Olha aqui o nosso querido Planalto Meridional. Aqui nós temos a depressão, uma depressão absoluta ou relativa? É uma depressão relativa. Por quê, Jean? Porque está acima do nível do mar. Se estivesse abaixo do nível do mar, seria uma depressão absoluta. E aqui o escudo rio-grandense. Tá, Jean? Onde está localizado esse Planalto Meridional? Na Serra do Mar? A Serra do Mar, gente, você vai ter ali de Santa Catarina até quase lá no sul da Bahia e uma concentração grande no estado de São Paulo, né? O dobramento antigo que está sendo esculpido pelos agentes intempéricos. Não é isso. Você está falando de um relevo que está no interior do Rio Grande do Sul, somente uma pequena parte aqui próxima ao litoral, encostada numa planície costeira. Não é isso. É a depressão periférica? A depressão periférica, ela é paulista, que está entre as Cuestas e o Planalto Atlântico. Não estudou geografia do estado de São Paulo? Trate de estudar, porque pode aparecer. Apareceu do Rio Grande. Aqui é a depressão periférica paulista, não é. É o espigão mestre? Gente, isso daqui não é nem compartimento geomorfológico. Nós estamos falando apenas de uma feição geomorfológica. Não é isso. Serra do Italiano é a mesma coisa. É uma feição geomorfológica e não um compartimento tão grande como o Planalto Meridional. Ele está na Serra Geral, um grande derramamento basáltico que ocorreu lá no pré-cambriano, lá atrás, no processo de formação do planeta Terra. Beleza? Então eu vou marcar a alternativa B de bola. Bora para mais uma questão, porque aqui é Gabaritagel militar. E essa questão também regionalista, olha aqui, presta atenção, vai falar do Rio Uruguai. Aí a pergunta é, tá, o Rio Uruguai se forma a partir da junção de quais rios? Então é um rio que se forma a partir de uma área de confluência. Olha aqui, ó, o que é uma confluência? É um encontro de dois ou mais rios formando um rio principal, o encontro de dois ou mais rios formando um rio principal. Então você vai ter o encontro do rio Canoas com o rio Pelotas. Então esses dois rios vão dar a formação desse grande e importante rio do Rio Grande do Sul, que vai desaguar no Rio da Prata, lá na divisa entre Buenos Aires e Montevidéu. Alternativa aí. Difícil essa questão, gente. É difícil porque ela é regionalista. Questão regionalista. Então fica ligado que muita gente fala assim, a prova da ESA, geografia é fácil. Essa questão aqui é fácil para quem mora no Rio Grande do Sul.
E não é uma questão assim que a gente estuda, nossa, estuda muito. Não. O que a gente estuda? As características da bacia do rio Uruguai. Tá? Que você tem uma bacia de rio curto, que deságua em direção ao oceano, né? Que são rios que são caudalosos, mas você não tem muitas usinas hidrelétricas. Por isso que é necessário ter termoelétricas no Rio Grande do Sul para transformar em energia e abastecer todo o estado, tá? Então, não essas particularidades, o que se forma, o que não... Tá, hein? Tá cobrindo, ó, não tá cobrando nada colocando uma questão dessa. Mas apareceu e você sabe agora que é o Canoas, que é o Pelotas. Bora para mais uma questão, essa questão é legal, bem feita. Ela vai falar de urbanização e ela está tratando de um conceito de urbanização. Então você vai analisar o crescimento de uma cidade e esse crescimento, quando ele extrapola seus limites territoriais e ele encontra outra cidade, vai gerar um fenômeno. Olha aqui a pergunta, ó, o fenômeno resultante da ligação de núcleos urbanos é conhecido pela denominação de. Então você tem aqui, ó, cidade A e cidade B. Elas estão juntas? Não estão juntas, tá? Então você tem aqui, ó, a área urbana dessa cidade terminando aqui e a área urbana terminando aqui e os limites do município aqui, ó. Tá? Então esse aqui é o limite entre os municípios. Lembrando que é limite, limite entre estados? Não, é divisa entre estados. Fica ligado nisso que pode aparecer, ó. Divisa é entre estados, limites é entre municípios. Você deve ter visto as placas já na rodovia. Então, ó, a cidade vai crescendo. Esse crescimento eu chamo de espraiamento. Espraiamento, que é o crescimento horizontal. Então a cidade vai criando periferias. Ela vai fazendo isso daqui, ó. Periferias. E essa cidade aqui também vai crescendo. Vai crescendo, vai crescendo. Chega em determinado momento que ela chega no seu limite. Que é o território de cada município. Então vai crescendo, e aí elas se encontram, tendo uma mancha urbana em comum. Então você tá na cidade A, você entra na cidade B, você nem percebe. Me dá exemplos, Jean? Sim, por exemplo, São Paulo e Guarulhos. Você não sabe quando você tá em Guarulhos ou quando você tá em São Paulo se você não for avisado por uma placa. São Paulo e São Bernardo do Campo. São Paulo e Santo André. Você tem o quê? Conurbação. Resposta é a D de dado. Beleza? Show essa questão, hein? Mais uma questão da ESA. Agora tá falando de recursos minerais. E tá falando de um recurso mineral não tão conhecido, tão discutido, por exemplo, como o petróleo. Nós estamos falando do xisto betuminoso, que é uma rocha sedimentar no qual nós podemos ainda bem que não cai mais xisto betuminoso, mas pode cair, por exemplo, petróleo. Isso mesmo, pode aparecer. E o que você precisa lembrar, pequeno gafanhoto, a respeito do petróleo? Que o início do processo de extração não foi no mar, e sim no continente. Onde? No Recôncavo Baiano. Foi quando Getúlio Vargas molha sua mão de petróleo e fala: o petróleo é nosso. A política que dá início à extração de petróleo no Brasil e a criação da nossa maior empresa, a Petrobras. Depois, nós expandimos a extração de petróleo mais em direção ao mar na Bacia de Campos. E depois, no Rio de Janeiro. E depois, a Bacia de Santos.
Aqui na Bacia de Santos nós temos ele, o pré-sal, que depois a gente viu que não é muita coisa, mas é uma reserva importante de petróleo que nós temos. E tem grandes indícios, já que no passado essa região foi mar, que a Amazônia apresenta grandes jazidas de petróleo. Fica a dica, é área estratégica, então é área de defesa. Questão show de bola. A gente encerra aqui a nossa aula. Passamos aí por várias questões importantes para ESA. Deixa o dedão no like, se inscreva no canal. Revisão ESA. Aqui é Gabaritagel Militar. Valeu, pessoal!